Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos. Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações. Para as saudações iniciais, Terezinha Lombreiras. Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos. Para as saudações iniciais, Alexandre Santana. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro, .digital. Ao vivo pelo YouTube e Facebook. O nosso programa, normalmente, amado ouvinte, é interativo. Mas estamos numa edição especial de Carnaval, isto é uma gravação especial para vocês. Hoje não teremos, então, a participação interativa dos amados ouvintes, mas contamos normalmente com a audição de vocês. E a pergunta interativa continua sendo, para vocês refletirem, se conhecem ou não, e valorizem as personalidades que nós continuaremos a apresentar. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos à equipe da Rádio Janeiro que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou durante esta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você. Aconteceu. Lembramos da desencarnação de Ivone do Amaral Pereira, ocorrida 9 de março de 1984. Ivone sempre nos lembra o trabalho com a mediunidade, o seu trabalho fiel e sempre aos seus princípios, aos seus valores e à codificação espírita. E alguma coisa, Ivone foi uma pessoa assim, que de muita divulgação, vários conhecem, mas sempre é interessante lembrarmos que Ivone é natural de Valença, nasceu a 24 de dezembro de 1906, no município de Valença, aqui no estado do Rio, criada em ambiente pobre, sempre o pai lutando com muitas dificuldades, e aprendeu a viver uma vida humilde. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, os pais sempre acolheram os necessitados, os sofredores em casa. Então, a gente vê que ela, desde cedo, teve contato com o sofrimento alheio. Viveu na casa da avó paterna até os 10 anos, e Ivone só tinha instrução primária, porque, apesar do pai ser funcionário público, ela
tinha vocação para literatura e tudo, mas ele não tinha condição de educá-la. Então, ela estudava sozinha e buscava se instruir. E diz que aos 12 anos já escrevia fluentemente sobre literatura, de forma tão rápida que mais tarde veio a identificar como fenômeno de psicografia. O que conseguiu aprender além do primário foi um pouco de música com um professor, por sinal excelente, chegando a dedilhar o piano. E também pela obra, né, Ivone sempre nos fala da sua ligação com a música e com o espírito Frederico Chopin. E nasceu, né, num ambiente espírita, e ela, jovem ainda, bebê, teve um problema que foi dada como morta e já ia quase ser enterrado, a mãe nas preces, e ela voltou, e esse fato ocorreu com ela outras vezes durante a sua vida. Diz que a primeira vez que ela se sentou a uma mesa mediúnica, se apresentou um espírito que se identificou como Roberto de Canalejas. E o tema foi sobre suicídio. Esse espírito já lhe aparecia desde a primeira infância e com ela falava. A faculdade de desdobramento já se apresentava também nessa fase. Então, mais tarde, através das suas obras, ela vai dizer a ligação que ela tem com esse espírito. Mais tarde, começou a psicografar pelos espíritos Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, o próprio Roberto Canalejas e outros identificados. É o tempo, Terezinha. E Ivone tinha uma fidelidade tal à doutrina espírita que ela lia a cada ano toda a codificação, para que nós aprendamos e sigamos. Paz em ti. É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio,
em oração constante que se transforma em realização operante, como resposta de Deus, orando pela paz. Esse sentimento te invade e o amor, que de Deus se irradia, anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Então, nós estamos no nosso programa especial em função desse feriado e queremos convocar os nossos integrantes para a gente começar a fazer o nosso comentário sobre esta data que está ocorrendo hoje, terça-feira de Carnaval. Alonso, você já fez a apresentação do tema no anterior. Uma sinopse para nós, então. Sim, querido ouvinte, no programa anterior, não sei se estão lembrados, nós falamos do livro Nas Fronteiras da Loucura, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, livro psicografado pelo médium Oswaldo Pereira Franco, onde ele aborda, na visão espírita, esse período carnavalesco que hoje está praticamente se encerrando, o último dia, né, terça-feira de Carnaval, para que nós possamos dar a nossa contribuição como espíritas nesse período carnavalesco. Ele mostrou na obra o quanto as pessoas, naquele intuito, a maioria, né, de desabafar, de descarregar suas tensões, suas frustrações, acabam se tornando uma presa fácil dos obsessores, ficam muito vulneráveis por causa da música barulhenta, por causa da bebida liberada, do desvio de conduta. Então, há todo um clima que favorece a aproximação magnética de entidades obsessoras e doentias. Por isso acontecem tantas coisas negativas, ruins, durante esse período. Não que a festa em si seja uma festa negativa, mas pelo fato das pessoas estarem com a sua guarda muito aberta e se deixando levar por influências negativas, influências perturbadoras, bebida liberado, não é? A música barulhenta, e, enfim, isso acaba atrapalhando um pouquinho a faixa vibratória, né? Bem diferente do período natalino que nós comentamos. Então, embora hoje estejamos no último dia, mas é sempre tempo de nós, como espíritas, darmos a nossa contribuição com a vibração boa, com a nossa prece em favor dos que se encontram nas ruas, daqueles que não têm o conhecimento que nós temos, estão ali com a sua guarda aberta, mas sem nenhuma maldade, mas nem por isso vão deixar de ser presas de entidades obsessoras e oportunistas. Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões, conversar mais um pouquinho sobre esse período, né, que está encerrando hoje, nessa terça-feira de Carnaval, esse período carnavalesco, sobre o que os benfeitores espirituais, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, da qual Manuel Filomeno de Miranda faz parte, é um membro integrante desse socorro, sobre como se desencadeia todos esses acontecimentos na visão espírita, que a maioria das pessoas estão ali, muitos buscando a diversão, muitos buscando se distraírem, desabafarem, esquecerem um pouco seus problemas, seus traumas, suas dificuldades, e acabam deixando, praticamente, se tornando vulneráveis, presas fáceis das entidades obsessoras. Porque nesse período do ano, esse período carnavalesco, nós bem sabemos que tudo favorece a infiltração dessas entidades doentias. Por quê? Porque as pessoas estão mais ou menos afastadas do ambiente familiar, estão um pouco afastadas das músicas mais calmas, da religiosidade, e com isso elas se tornam presas das entidades doentias. Os tipos de evento carnavalesco favorecem muito a isso. Multidão, aglomeração de pessoas, a bebida liberada, o comportamento das pessoas, as roupas que se usam. Então, tudo concorre para que essas entidades que estão ali com aquele senso de perturbação, de desequilíbrio, até porque a maioria das pessoas que estão ali são espíritos devedores, e eles veem uma oportunidade de delas se aproximarem e induzi-las a erro. Então, acontecem assim, muitas coisas que a gente não se dá conta, acha que não, que está tudo bem, está tudo tranquilo, e não é bem assim. Então, vamos pegar mais um trechinho aqui do diálogo, né, do benfeitor espiritual, de Dr. Bezerra, com Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz assim: Miranda, de nossa parte,
nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos, dos que estão aí nas ruas, nos blocos, nas diversões, né? Grande, expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. Ou seja, nesse período do ano, fica bem mais em evidência a emoção do que a razão. Por isso que se toma tanta atitude precipitada, se cometem tantos equívocos, que quando passam os efeitos desse período, que a pessoa volta com a sua razão, que a emoção amortece, que ela cai em si, que ela começa a se interrogar, mas como é que eu fui fazer isso? Como é que eu agi dessa forma? Como é que eu trouxe essa perturbação? Aí vem as consequências, né, desse período carnavalesco, que a influência obsessiva deixa. Né? Então ele fala assim, né, que as pessoas nesse período elas estão bem mais sequiosas, desejosas de sensações do que de emoções superiores. E é verdade, né, ouvinte? E ele vai dizendo assim ainda, o mentor espiritual para Manuel Filomeno de Miranda, é natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, preferindo, por esse período, Baco e os seus assessores de orgia e preterindo o amigo afetuoso, o amigo Jesus. É bem verdade. E quando passa o período que as pessoas caem em si, querem voltar para as suas crenças, a sua religiosidade, mas os desatinos já foram cometidos. A perturbação já se instaurou no espírito das pessoas. E aí vem essas consequências, não é, queridos ouvintes? Eu tenho uma experiência, querido, vocês me permitam aqui narrar, de um período do meu início na medicina, quando fazia residência médica no Hospital Promatra, que infelizmente fechou, que atendia a menor carente. E lá, a gente tinha períodos lá que era muito acentuado o trabalho, né? Muitos partos ali que se fazia das adolescentes. E chegou um determinado período lá, que eu lembro bem, que eu estava me queixando com a direção, porque a gente não tem tempo nem para fazer uma refeição, nem para tomar um banho, não é possível. E o diretor me chamou a atenção, falou, olha, você está achando que está trabalhando muito? Você vai ver quando chegar o mês de novembro, final de outubro, novembro, que é aí que você não vai ter tempo para nada, nem para respirar. E eu não entendi bem essa colocação dele, depois ele foi me esclarecer, porque novembro, você faz as contas, outubro, novembro, mais ou menos 8, 9 meses do carnaval, é a gravidez do carnaval, que você vai ver que agora ela vem muito acentuada nesse período. E é verdade, quando chegava essa época, como tinha parto para se fazer lá, e a maioria cesariana, porque elas não tinham o corpo ainda preparado, estruturado, para se fazer para um parto normal. E aí vinha o que a gente fica se contestando. Essa menor, que a maioria eram menores, não tinham condições de cuidarem nem delas, que fará dessas crianças a quem elas estavam dando à luz, não é? E as consequências estão aí, não é? Quem é o trombadinha de hoje que participa aí desses arrastões e tudo? Se você for analisar bem, puxar a vida pregressa dele, é o filho da aventura. Esse, provavelmente, cuja gravidez aconteceu durante o carnaval da mãe. E a sociedade hoje em dia cobra deles, achando que só com violência, com pena de morte que você resolve. E não é bem assim. Precisamos muito das preces, das orações e da nossa vigilância durante esse período. É o convite que fazemos a você. Intensifique suas preces. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos. Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8h30. Tarde, sexta-feira, 16h. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A Rua Rodolfo Dantas, 97, Loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8h30. Tarde, 14h, segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras.
noite. Segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690 Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X, horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevam, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevam, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD é 21 974442850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos. Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Considerações. Nós lembramos a desencarnação, a 9 de março de 1979, de José Herculano Pires. De acordo com Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. Ele nasceu na cidade de Avaré, em São Paulo, em 25 de setembro de 1914. E desencarnou na capital nesta data. Eu teria que ir para o outro lado. Filho de José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires, fez os primeiros estudos na sua cidade e desde cedo revelando sua vocação literária, escrevendo pequenos contos, foi um dos fundadores da União Artística do Interior. Aos 26 anos, adquiriu o jornal Diário Paulista, repórter, redator, secretário, cronista parlamentar. Escreveu vários livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia e pedagogia, parapsicologia. Graduado em filosofia, foi professor universitário. E Herculano Pires foi um grande divulgador da doutrina espírita, tanto que essa definição, o método que melhor mediu Kardec, que ele tinha essa preocupação de levar a verdadeira doutrina para as pessoas.
Herculano tem um curso dinâmico de espiritismo, e é interessante que, no fim, o último artigo do livro diz assim: como combater o espiritismo. Então, a gente vê, né, o humor e o conhecimento que as pessoas que o combatiam, que falavam, não tinham argumento. Quer dizer que os padres mágicos que chegavam a inventar experiências televisivas para provar as fraudes dos espíritas e os pastores dedicados a atacar o espiritismo tiveram cada um de seus argumentos ou simples acusações respondidos na imprensa escrita, no rádio, na televisão, sempre com o embasamento da doutrina espírita. E diz: no âmbito interno do movimento espírita foram igualmente combatidos as práticas espíritas que condenava. Claro, porque nós, o que foi que Allan Kardec pregou, sejamos racionais, a razão, a lógica tem que imperar. Não é porque está no centro espírita que tudo é válido. Diz assim: aplicações inadequadas da mediunidade, conceitos espíritas equivocados. Então, tudo isso era matéria para estudo de Herculano Pires. Em mediunidade, ele chegou a afirmar que a tese espírita da existência de energias espirituais típicas já havia sido comprovada cientificamente. Na discussão científica também mostrou sua face. Em A Pedra e o Joio, dedicou-se a combater as teorias científicas que se constroem entre os espíritas sem base sólida. Para Herculano, Kardec é a base fundamental. Então, nós vemos a necessidade de conhecermos a base. Herculano Pires, como era um homem culto, instruído, e tinha essa preocupação da educação do espírito. Então, ele propôs e estruturou a pedagogia espírita. E tinha revista, editava a revista Educação Espírita. Por quê? Se o educando é um espírito encarnado, como educar esse espírito? Qual método? Como Allan Kardec, que era um professor, que era um pedagogo, e sempre dizia: a educação, a verdadeira educação é que irá transformar as pessoas e o mundo. Herculano também diz que a educação espírita ganha identidade e corpo na mão de Herculano, mas a sua meta não é apenas influenciar os currículos escolares. O alcance da pedagogia espírita transcende a esta vida. Coerente com a visão kardeciana de que a consciência da imortalidade, a proposta de Herculano se resume a atribuir transcendência aos atores e ao processo educacional, sempre nos educando. E no seu livro Educação para a Morte, fica claro que o papel educacional do espiritismo não está focalizado estritamente numa das facetas da vida, encarnado ou desencarnado, mas na sua totalidade. Ele via o espírito integral, encarnado ou desencarnado, é o mesmo espírito necessitado da educação. Foi jornalista, trabalhou vários anos nos diários associados, e escrever foi realmente a sua vida. E nós temos aqui, já no final desse resumo, os pensamentos de Herculano Pires. O espiritismo, uma questão de bom senso, como escreveu Kardec, mas as criaturas insensatas estão por toda parte. Precisamos manter constante vigilância em nossos estudos para não cairmos nas mistificações que nos levam a deturpar
e aviltar a doutrina. Kardec tem razão ao afirmar que o bom senso e a humildade são preservativos da mistificação. Nenhum espírito nos mistifica se nós mesmos já não estivermos nos mistificando por vontade própria. É a vigilância, é o conhecimento, é a humildade de se conhecer e de saber exatamente em que terreno está pisando, mas sob a base sólida da doutrina espírita. Então, a nossa gratidão a Herculano, aqui nós não falamos nada, não falamos dos livros, das diversas obras que ele tem, que são inúmeras e, como diz aqui, mais ou menos 80 obras publicadas e sobre diversos assuntos, um espírita realmente que se preocupou com a boa doutrina espírita que deve ser divulgada. Então nós vamos agora passar ao comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso Alonso Santos. Então, prezados ouvintes, vamos voltar às nossas reflexões do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos no capítulo de número 20, que são os trabalhadores da última hora, e nesse capítulo nós já estamos na segunda parte dele, que é a parte ligada às instruções dos Espíritos. E nós já fizemos, nós estamos no subtítulo Os Últimos Serão os Primeiros, e esse subtítulo, Os Últimos Serão os Primeiros, 2 entidades benfeitoras participaram desse estudo. Um foi o Espírito Constantino, do qual nós já reflexionamos sobre a mensagem dele. E hoje nós vamos reflexionar sobre a segunda mensagem, que é do Espírito Henry Heine, que é o item 3. Então, o item 2 nós já reflexionamos, hoje é o item 3, a mensagem de Henry Heine, sobre esse subtítulo, Os Últimos Serão os Primeiros. Nós já percebemos aqui, pela mensagem anterior, que esses últimos, na verdade, são os espíritas, né? E que é sempre tempo de recomeçar, de reconstruir a caminhada. Se a caminhada não vinha pelo rumo certo, o momento de retificar é agora. A espiritualidade está de braços abertos, aguardando somente o nosso livre-arbítrio, de não perdermos mais tempo e retificarmos esse roteiro e seguir adiante. Então, no item 3, não sei se você já abriu aí seu Evangelho, se não abriu, pegue aí rapidamente aí na sua biblioteca, na sua escrivania, na sua livraria. É o capítulo 20, você vai lá no item 3, a segunda parte, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Achou, querido ouvinte? Então vamos lá. Você vai ver que o Henry Heine começa nos falando assim, acompanha aí. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora, agora ele vai falar nessa sequência toda, lembra que a gente começou na reflexão? Os da primeira hora, quando Jesus contou aquela passagem, né, de que o rei mandou chamar os que estavam, né, para sua vinha de trabalho, chamou os da primeira hora, depois os da segunda, mandou ainda chamar, até chegar os da última hora. E teve aquela passagem que depois o rei pagou o valor combinado com cada um, e que houve uma reclamação dos que chegaram primeiro, que receberam a mesma coisa que chegaram por último, mas que o rei cumpriu o que ele prometeu, né, o combinado. Então agora ele vai explicar melhor sobre essa sequência toda. Então vamos lá, item 3, vamos repetir. Acompanha aí. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos. Aí está vindo agora a sequência, né, dos da segunda, da terceira hora. Então, dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires,
pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos. Olha quanta gente, até chegar da última hora, né? E ele vai dizendo assim, e finalmente pelos espíritas. Chegou na gente. E a gente não pode desperdiçar mais oportunidade, porque não há mais tempo hábil. A Terra, o planeta Terra, que é mundo de expiação e provas, ou podemos até dizer numa linguagem mais otimista, que era mundo de expiação e provas, porque a transição já vai longa, já vai bem adiantada para mundo de regeneração, já cruzou a fronteira, né, de mundo de expiação e prova para regeneração, já está já no lado do caminho para a regeneração. Então, não há mais tempo a perder. Esses primeiros trabalhadores, que ele veio citando, começando por Moisés, passou por tanta gente, os que fracassaram tinham tempo ainda de se recuperarem para seguir adiante. O problema do trabalhador da última hora, que são os espíritas, é que não há mais tempo hábil, porque a Terra precisa seguir esse seu rumo para o mundo regenerado. E aqueles que não conseguirem, não se adequarem, terão que fazer esse progresso em outros orbes, em mundos inferiores, para alcançar um grau de evolução suficiente que lhes permita regressar à Terra e seguir adiante. Por isso que ele está insistindo tanto, tendo tanto cuidado com os trabalhadores da última hora, que somos nós os espíritos, para a gente não negligenciar esse convite. E ele vai seguindo ainda assim nesse parágrafo. Estes que por último viveram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Então você percebe aqui que isso já na época de Jesus, a visão crística, a visão cósmica dele, ele já acenava que por agora, por essa época dos anos do século XXI, 2023, estamos em 2025, que os espíritas estariam com todo o seu potencial para conseguirem cumprir, desempenhar a sua tarefa. Depois de tanto terem fracassado, agora já estão aptos a seguirem adiante. Por isso que ele fala com tanto amor, com tanto cuidado, para nós ficarmos atentos ao nosso comportamento. Porque não haverá mais tempo hábil, que a Terra precisa progredir, precisa completar o ciclo dela, né? Então, para a gente ficar atento. Então, repetindo aqui, quando ele diz que digo, recompensa maior. Ele vai falando, últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Então foram muitas entidades a preparar esse caminho até chegar nos trabalhadores da última hora, que somos nós. Muitos sofreram, muitos tiveram penitências duras, tiveram suas vidas, né, interceptadas, tudo nessa preparação para que quando chegasse a nossa vez, os trabalhadores da última hora, nós já encontrássemos esse solo devidamente adubado para fazermos o nosso plantio, a nossa colheita. Olha que isso tem mais de 2000 anos, hein? Porque começou antes de Jesus. Começou com Moisés esse trabalho, não é? Depois passou por Jesus, depois passou por Kardec na terceira e última revelação e chegou finalmente nos espíritas. Século XXI é o século previsto para que essa mudança se torne acentuada ao olhar de todos. Então, a gente está batendo muito nessa tecla para chamar a atenção da importância do nosso trabalho, queridos ouvintes. E ele vai dizendo assim, né, repetindo essa mensagem que nós estávamos lendo. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, que a gente acabou de comentar. Porque o homem tem que herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Ele está fazendo uma referência aqui que tem muitos deles reencarnados entre nós para nos ajudar, para nos fortalecer, para a gente seguir adiante. Então, tem muitas entidades adiantadas, evoluídas, que já fizeram parte desse trabalho, dessa sequência, regressando e estão reencarnados entre nós, para que a gente tenha tudo a nosso favor de conseguir vencer essa tarefa, né?
Então ele vai falando assim, né? Repetindo, aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Olha que momento delicado que nós estamos vivendo, hein, querido ouvinte. Ele vai concluindo dizendo assim: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, ou seja, no trabalho, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E Henry Heine conclui dizendo: tal um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, o momento é agora, queridos irmãos. Unidos, solidários com a nossa prece, seguiremos adiante, atendendo ao convite da espiritualidade maior. João. Muito bem. Então, Alexandre, suas despedidas. Mais uma vez aqui temos a oportunidade de agradecer a você que nos acompanha, a esse programa que nos dá sempre a oportunidade de conviver com esses irmãos que deixaram seu legado e, como nos ensina a doutrina, em constante aprendizado. O estudo é ideal para que nós possamos melhorar como seres humanos. Terezinha, suas despedidas? A nossa gratidão sempre e hoje que tratamos de Ivone Pereira e Herculano Pires, nós nos emocionamos e enviamos para eles as nossas vibrações de gratidão, que sejamos dignos de levarmos adiante essa doutrina. Obrigada a todos vocês. Alonso Santos, suas despedidas. A gratidão de sempre a você, que de uma forma ou de outra interage conosco. E hoje, sob a tutela dessas entidades benfeitoras que foram tema do programa. Paz e luz a todos. Então, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sorriso de Esperança, uma edição especial, amado ouvinte, preparado para esse feriado. Então, não deixamos de manter o nosso compromisso, manter a conexão com vocês. Contamos com, na próxima terça-feira, com a normalidade do nosso programa, interagindo com vocês, para que possa também o nosso programa ficar mais brilhante. Contamos com a audiência de todos vocês. Que possamos novamente estarmos juntinhos na próxima terça-feira, das 14 às 14h55. E nas reprises deste programa, de quarta para quinta, de 1 a 1h55. E aos sábados, das 16 às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda parte. Meditação. Ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração.
Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envelhecem. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, capítulo 44 do livro Vida Feliz. Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.